Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo Lucas, o capítulo 18. Vamos estar meditando no contexto ali que ele vai estar falando sobre advertência e motivações. Então, ele vai estar motivando os discípulos, vai estar motivando nós e também as preocupações da vida. Então, ele vai estar nos falando a respeito das preocupações que a gente acaba passando neste ambiente que a gente vive, digamos, até hoje, né? É, pessoalmente, espiritualmente, ele vai estar nos tratando de alguns assuntos. Mas então vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 12, ele vai estar falando bem assim, ó. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Enfim, ele está falando que não tenham medo, digamos, de pessoas que podem acabar nos matando, mas não tem poder sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Vale lembrar que hoje Cristo tem o poder, tem a chave, está tudo na mão dele, tanto para o inferno quanto para a vida eterna. Satanás hoje ele não tem nada, hoje ele foi despojado na cruz. Mas a gente vai ver ali, Cristo triunfou sobre ele na cruz. Enfim, por isso que hoje para alguns ele é pedra de tropeço, porque ele não vai ter acerto para eles, porque Cristo vai estar trazendo ali a condenação para eles. Mas a pedra angular, que é Cristo, que ele fala também, é essa, tem poder para nos salvar. Enfim, salvar eu, salvar você, tudo depende de nós querermos ele. Dá para a gente analisar desta forma também. Mas enfim, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Está aqui o detalhe que Cristo, aquilo que eu estava comentando com vocês. Está tudo na mão do nosso Senhor Jesus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Enfim, aqui ele está trazendo esse assunto. Quando o Espírito vai estar intercedendo, é quando foram levados, digamos, aos governadores, às autoridades, digamos, onde você não tiver para onde sair, não ter para onde escapar, aí sim o Espírito Santo vai fluir e vai estar falando, vai estar te defendendo publicamente ali, como ele fala ali, ó, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Enfim, basta, digamos, estar numa situação aí dessa aí que o Espírito vai estar se defendendo, vai estar defendendo, autodefendendo quem estiver ali nesta situação. Mas, enfim, alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês?
Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Nada tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Enfim, tem umas outras traduções que ele fala também bem assim. E nesta noite, o Senhor vai pedir a sua alma. E aí, o que você tem para ofertar para o Senhor? Acho que em Mateus, se eu não estou enganado, que ele fala desta forma também. Mas aqui ele fala também que vai pedir, e aí vai ver quem é rico mesmo, aquele com Deus, e não essas riquezas que tem aqui na terra. Dirigindo os seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vou vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu ser com um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e a essas coisas serão acrescentadas a vocês. Enfim, ele fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, por pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que vocês têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acaba, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam que o Senhor vá ao altar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam lhe abrir a porta imediatamente. Feliz é o servo cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite, de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Vale lembrar que tem detalhes, como ali ele fala do homem ali que fez o celeiro e depois falou: vou beber e vou comer e vou me embriagar. Enfim, como próprio para aquele homem, bem provável que chegou o final dos tempos para ele. Enfim, o que ele ia apresentar para Deus? A gente não sabe no dia da manhã, por isso que vale a pena a gente investir no reino do nosso Senhor, porque nós não sabemos do dia da manhã. A única certeza que nós temos é a morte, isso não tem como negar. Pode ser novo, pode ser velho, uma hora pode chegar. Enfim, por isso que a gente tem que estar preparado, estar com nossa alma alientada ao nosso Senhor, acesa as nossas lâmpadas,
e está sempre buscando o nosso Senhor Jesus. Porque se essa hora chegar, simplesmente só acaba aqui, mas tem uma eternidade com o nosso Senhor. Eu penso desta forma, eu já conversei com várias pessoas a respeito deste assunto, porque o reino de Deus, enfim, ele é eterno, enfim, aqui na terra, passa aí no máximo 70, 80, com fadiga e canseira, e, enfim, é melhor estar com Cristo Jesus. Eu vejo desta forma. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no seu tempo devido? Feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora de voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Enfim, isso é para nós vermos muito bem, porque o Senhor nos tem dado muitas coisas. Enfim, ele vai ter e ele vai cobrar. Enfim, por isso que nós temos que estar preparado para quando ele voltar nós ter como retribuí-lo da mesma forma assim como ele tem nos dado. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realiza. Esse batismo ele estava falando da morte dele na cruz. Vocês pensam que vim trazer a paz à terra? Não, eu digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Então estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Aqui ele está falando num contexto geral, mas eu vejo é quando a pessoa se converte. Enfim, ali às vezes a sogra não é convertida, mas a nora é. Já dá aquela desavença. Às vezes a nora é convertida e a sogra não é. Às vezes o pai é convertido e o filho não é. Daí dá aquele atrito, traz divisão dentro da família. Por isso que, digamos, os casais assim, é bom estar os dois trilhados no mesmo caminho com Cristo Jesus. Porque senão uma casa dividida não subsiste. Como o próprio Jesus fala ali para Satanás, ali se ele estiver dividido, como é que vai subsistir uma casa? E, enfim, também na família é a mesma coisa. Se tiver dividido um para cá e outro para lá, não vai dar certo, vai dar problema na certa. Enfim, por isso que é bom os dois estar trilhando o caminho do Senhor, buscando o reino junto, porque daí não está dividido, não tem essa questão aí que nem Cristo fala aí. Enfim, ele falou que vai acontecer e de fato acontece em muitas famílias, para se cumprir a palavra. Mas nós também, como temos filhos, nós temos que estar alicerçando eles na palavra e mostrando que um caminho é só Cristo Jesus, para não chegar na gente também essa questão ali que ele fala de divisão em família. E dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando alguém de vocês estiver tudo indo com o seu adversário como para um magistrado, faça tudo para que se reconcilie com ele no caminho, para que ele não o arraste com o juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. E digo que vocês não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui ele está falando de desavença entre irmãos. Às vezes ali o irmão deve uma coisa para ele, mas não consegue chegar num acordo e levam num juiz aí. Enfim, é bem provável que vai dar problema. Por isso que ele fala para
A hora que estiverem indo no caminho aí, procurem se acertar já no caminho, porque é mais fácil estar resolvendo a situação do que colocar na mão de um juiz e ali no oficial de justiça. Digamos aí, vai ter que pagar conforme a justiça dos homens. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!